Olá, olá! Eis a pergunta que não quer calar, porque o próximo quarterback a renovar o contrato sempre é o próximo quarterback mais bem pago, pelo menos em média salarial, né? Ninguém chegou aos 10 anos de contrato do Mahomes e tudo mais, mas em média isso acontece. Isso aconteceu com vários quarterbacks no passado recente, nos últimos anos, e gente, sempre é assim. Se você está na linha média de quarterback da NFL ou acima, e você é o próximo a ser pago, você vai ser o com maior média. É assim que funciona. Está acima da linha de Geno Smith? Sim, então você vai ser bem pago. Ou seja, o Brock Purdy caminha para ser um quarterback muito bem pago. Talvez não supere o maior contrato em média hoje, porque o Jerry Jones é um lunático, mas pode ser que chegue perto disso. E esse vídeo é para falar sobre isso, para falar sobre o Brock Purdy, quanto eu pagaria, se vale e se pagar os problemas que vão ter nisso. Sobre contratos, eu vou falar muitos termos de contrato aqui, tem a aula do Academy que eu falei sobre contratos, como funciona garantido, signing bônus, escalators, blá 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 blá. Assista essa aula, tá? Vai estar no final do vídeo, vai aparecer aqui no final, um dos vídeos que vai aparecer sugeridos para você assistir vai ser este. Então assista, caso você não tenha visto ainda, tá bom? Vamos começar falando o óbvio. O Brock Purdy não é um quarterback de elite. Não é. O torcedor de São Francisco pode espernear à vontade, pode, rolar no chão, tacar pedra na minha janela, o que você quiser. Ele não é um quarterback de elite. Simplesmente porque ele não é um quarterback capaz de elevar os entornos quando tudo dá errado. Quando tudo dá certo, ele é um excelente quarterback. Mas quando tudo dá errado, e a gente viu por A mais B no ano passado, que isso não acontece. Ele não é um quarterback de elite. Ele não tem ferramentas de elite. Ele não tem o passe em profundidade e a frieza do Joe Burrow. Ele não tem a mobilidade, o braço do Josh Allen. Ele não tem o dinamismo do Lamar Jackson. E ele não tem nada do Patrick Mahomes em termos de magia que o Mahomes tem. Esses são os 4 quarterbacks de elite da NFL. Ele não vai ser um quarterback de elite nessa temporada. Isso para mim é certo. Mas ele é um bom quarterback. E aí, claro, a gente vai ter que passar pano, porque ano passado foi trágico o San Francisco 49ers, ou como o Nardini muitas vezes disse no Semana NFL, o Lesion Niners. A gente teve um grupo de 3 jogadores, principalmente, que perderam tempo aí em dados momentos. O Brandon Ayuk estreou daquele jeito, né? Totalmente enferrujado, trágico, com drop no primeiro jogo contra os Jets, que poderia ser um touchdown, e ele acabou machucando e perdendo o resto da temporada. O Trent Williams não ficou saudável no ano passado, e ele é disparado o melhor jogador da linha ofensiva dos 49ers, e um dos melhores, claro, na posição de left tackle. Por conta disso, o Brock Purdy acabou tendo mais problemas quando pressionado e foi mais pressionado também. E, evidentemente, tem a questão do Christian McCaffrey, que começou a temporada machucado. Ele apareceu, deu seu lampejo ali, mas depois machucado de novo, não terminou o ano saudável e sem ele a coisa complicou. Vamos por partes, então. Primeiro de tudo, sem o McCaffrey, sem o Ayuk, os 49ers tiveram uma queda considerável no aproveitamento da red zone. Ou seja, campanhas que vão às 20 jardas finais do campo e que viram touchdown. Eu cheguei a fazer um NFL Playbook sobre isso, inclusive. Os 49ers tiveram 67% das campanhas virando touchdown quando chegaram nas 20 jardas finais em 2023. Em 24, isso virou 57%. Não é um número ruim, mas caiu de primeiro para 14º da liga. Para além disso, a gente viu o Brock Purdy soltando o braço menos, só que bem menos eficiente em profundidade. A grande diferença do Brock Purdy para o Jimmy Garoppolo é que o Brock Purdy tem mais compostura, ele faz menos merda, vamos falar desse jeito, entenda como quiser, e o passe dele em profundidade é melhor do que o Jimmy Garoppolo. É um passe em profundidade como, por exemplo, o auge do Russell Wilson, ou, por exemplo, o auge, o ápice do Patrick Mahomes, e outros tantos bons passadores em profundidade, de Jayden Daniels, por exemplo, no perímetro? Não, é claro que não. Mas melhor do que o Jimmy Garoppolo. E aí eu fui atrás dos números. Para mais de 20 jardas em 2024 foram 49 tentativas, 7 touchdowns e 5 interceptações. Para mais de 20 jardas em 2023, 57 passes, 12 touchdowns e 1 interceptação. É bem diferente, 7-5, 7 TD, 5 interceptações para 12-1. E o que mudou? Eu não preciso ficar só jogando número aqui na tela, ó, joga número na tela e aparece número. Não é isso. A questão é que sem o elemento do McCaffrey, as defesas adversárias marcaram mais o fundo do campo, colocaram mais cascos de 2 safeties. O play action também foi menos eficaz e menos usado, já vou falar sobre isso. E aí, sem o sistema hypando, o Brock Purdy não ia conseguir se virar no feijão com arroz, sendo um quarterback acima da média, muito acima da média, melhor, porque ele é um quarterback acima da média, mas muito acima da média no feijão com arroz. O play action também caiu no ano passado, e caiu bastante. Os 49ers foram o 19º em play action em 2023. Na era Kyle Shanahan, vem diminuindo a porcentagem de uso do play action. Em 2024, foram o 26º de 32 times.
Aquele Instituto Kyle Shanahan que eu me apaixonei lá atrás, não sei se ainda existe nesse aspecto. Então, sem o Christian McCaffrey, sem o elemento terrestre, o play action foi menos utilizado, menos espaço no meio do campo também, porque os linebackers eles têm que ficar menos afoitos para cobrir o jogo terrestre e o McCaffrey, o Brock Purdy ficou bastante em apuros. Ele viu muitos snaps de cobertura esperando o passe. E aí, somado a isso, o fato que o Deebo Samuel não teve nenhuma mobilidade no ano passado, demorou horrores para anotar o primeiro touchdown e a separação, o que nunca foi tão forte dele, ano passado foi trágico. Sem o Ayuk, com o Ricky Person, um calouro, sendo utilizado por boa parte da temporada, e Trent Williams também não ficou saudável, Christian McCaffrey fora, etc, etc, a coisa complicou. A porcentagem de pressão também aumentou. O Brock Purdy saiu de 18º quarterback em pressão para 9º mais pressionado na temporada passada. Agora, em meio a tudo isso, que tal a gente analisar algo, por exemplo, que seja semelhante de 23 e 24? Vocês conseguem imaginar o quê? Em 2023, os 49ers tiveram poucas partidas, jogadas, nas quais eles estavam atrás do placar. E muitas vezes, quando você está atrás do placar, principalmente por muitos pontos, você é forçado a passar a bola porque você ganha território mais fácil do que correndo. Mais fácil não, mas de maneira mais eficiente. Quais são os números do Brock Purdy quando atrás no placar? Em 23 e em 24. E é aí que tá. Eles são parecidos. O Brock Purdy em 23 teve 131 jogadas, de acordo com o StatCast, quando está atrás no placar. 9.2 jardas por passe, 5 touchdowns e 7 interceptações. O Brock Purdy em 2024 teve 214 jogadas quando atrás no placar. Obviamente, os 49ers perderam mais jogos, ficaram mais atrás do placar. 6 touchdowns e 7 interceptações. Eu acho que esse é o ponto que mostra que o Brock Purdy, quando não está céu de brigadeiro, ele tem os seus problemas. E eu acho difícil que ele seja um quarterback de elite, embora muito competente. E aí, claro, eu preciso dar uma dimensão para esses números. E eu não vou comparar com os quarterbacks de elite. Mas que tal eu comparar com o Justin Herbert, que é um quarterback muitas vezes rotulado como pipoqueiro, e ele fez por onde, diga-se, né, para essas pessoas falarem que ele é pipoqueiro. Foi brincadeira o que ele fez nas 2 aparições que teve nos playoffs, mas vamos pegar a temporada regular. Em 23, o Herbert teve 233 jogadas quando atrás no placar, 13 touchdowns e 5 interceptações. Em 24, 234 jogadas quando atrás no placar, ou seja, parecido com o Brock Purdy, 5 touchdowns e 2 interceptações. Essa queda também porque o volume aéreo do Los Angeles Chargers foi menor em relação a 23. Mas uma alta porcentagem de passes completos e consideravelmente menos interceptações do que o Purdy. O Purdy, no ano passado, teve o mesmo número de interceptações quando atrás no placar que o Justin Herbert, somando 23 e 24. E o Justin Herbert não é um quarterback de elite. Ele tem ferramentas para, quem sabe, o Justin Herbert hipotético um dia chegar lá, mas ele não é. E aí fica a pergunta. Vai valer o que o São Francisco 49ers vai pagar? Porque o próximo quarterback a ser pago é o mais bem pago. O Dak Prescott ganha 60 milhões. Vamos pegar só os contratos assinados no ano passado. Dak Prescott, 60 milhões. Jordan Love, 55 milhões. Trevor Lawrence, 55 milhões. Tua Tagovailoa, 53 milhões. E Jared Goff, 53 milhões. A questão não é se ele vai valer, a questão é que vai acontecer. E a questão é que a gente vai se apegar, e você clicou nesse vídeo, porque as pessoas vão se apegar à média. Mas se você viu a aula do Academy que eu falei sobre contratos, a média é só manchete. A média não é a realidade. A média é uma ilusão. A média é porque é mais palatável quando a gente fala de um tema complexo como contratos. Só que a média não é a realidade. E aí eu acredito que o Brock Purdy tem um contrato de 53, 55 milhões, mas estruturado muito parecido com um cara que lembra um pouco o Brock Purdy, que é o Jared Goff. Câmbio automático. Eu acho que o Purdy mostrou alguns momentos nessa carreira mais curta do que o Goff, lampejos e ser decisivo mais do que o Goff, menos câmbio automático. De verdade. Se eu tiver que escolher hoje entre o Brock Purdy e o Jared Goff com o mesmo elenco, um baita elenco, eu escolho o Purdy. Mas o Goff tem seu valor. Contrato de 4 anos, e o contrato do Goff, se você sair em 27, em 2027, ou seja, 24, 25, 26, 27, tá? Que adiciona um ano, mas no terceiro ano de contrato, desses 4 de extensão, fica 29 milhões de dólares preso. Se você sair em 28, fica 15 milhões de dólares. Ou seja, este é um contrato que, em termos de dinheiro morto, que é o que você tem que pagar para o cara, o que conta no teto salarial, mesmo que você corte ele,
é um contrato front-loaded. Eu falei sobre isso na aula do Academy. O front-loaded é o contrato que o maior risco está no início do contrato. E por que eu estruturaria o contrato do Brock Purdy dessa maneira? Porque pagar 53 milhões de média para o Brock Purdy, ou 55, é pagar no que você acha que ele pode voltar a ser, ou seja, chegar no Super Bowl, e no desenvolvimento dele. O sonho de todo quarterback, ou melhor, de todo general manager e técnico que tem um quarterback com o perfil do Brock Purdy e o perfil do Jared Goff, é que eles sejam um dia o que o Tom Brady e o Joe Montana foram. Tom Brady e Joe Montana disparadamente não eram os quarterbacks mais talentosos fisicamente de suas gerações, mas eles são dois dos três quarterbacks que eu coloco no hall dos três maiores da história. O Brady nunca teve o braço mais forte, mas ele sempre foi muito inteligente. E ele conseguia dissecar as defesas com isso. O Joe Montana sempre foi muito decisivo. É isso que você quer quando você tem um quarterback com esse perfil. A questão é que nenhum, nem outro, nem Goff, nem Purdy, eles chegaram nesse ponto de ou ser muito decisivo ou ser sobrenatural na leitura defensiva. O Jared Goff teve seus momentos, mas teve suas falhas. O jogo contra os Commanders mostra isso. E teve aquele jogo contra os Texans na temporada regular. Então ele tem seus momentos de engasgo. E o Brock Purdy, quer ou não, o Super Bowl não foi um grande jogo dele. E no ano passado, sem tanta ajuda, ele foi um pouco exposto. Então, você estrutura o contrato de maneira que, se ele não chegar lá, é lógico que nenhum dos dois vai chegar no Brady, mas se ele não chegar num nível de excelência no que ele pode melhorar, inteligência e ser decisivo, você pode cortá-lo sem tantas ramificações para o teto salarial, que é o que o Detroit Lions pode fazer se considerar aí que o Jared Goff caiu de produção em 2027, 2028 e tudo mais. E aí eu colocaria outra estrutura no contrato dele. Uma, escalators. Escalators são gatilhos que, se acontecerem, eles elevam o patamar de dadas condições. Por exemplo, no contrato do Goff. O contrato do Goff ele tem dois escalators principais. Super Bowl win e MVP. Se ele vencer o Super Bowl, o contrato aumenta $1 milhão por ano de contrato no salário. Se ele for MVP da NFL, também $1 milhão a mais. Eu colocaria coisa parecida para o contrato do Purdy e aí você motiva o cara a fazer isso. E também eu colocaria alguns bônus no contrato do Purdy. Por exemplo, 4.000 jardas. Bate 4.000 jardas, você ganha um bônus naquele ano. Chegar em final de conferência de novo, idem. Eu estruturaria assim o contrato do Purdy. Então, muito provavelmente a manchete vai ser que o Purdy vai ter um contrato de 58 milhões, ou quem sabe até 60,1 milhão para passar o Dak Prescott. Mas o mais importante quando esse contrato sair é como o John Lynch vai estruturar esse contrato. E eu espero que a estruturação seja de acordo com a realidade. E a realidade é essa. O Brock Purdy não é um quarterback de elite. Ele pode ser um quarterback de elite em duas características: ser decisivo e inteligência. E é nisso que os 49ers vão apostar. Mas tudo tem seu custo. Se você paga esse valor para um quarterback, você vai ter menos dinheiro para o resto do time. E é aí que entra a questão. Se você tem menos dinheiro para o resto do time, e justamente quando o resto do time não foi como o time de 23 o Purdy sofreu, os 49ers podem ficar numa encruzilhada nos próximos anos. A verdade é que, para mim, a janela de São Francisco, com o Brock Purdy recebendo esse dinheiro, dificilmente vai ser tão aberta como já foi. Significa que eles não podem ganhar o Super Bowl? Não, não é isso. Mas significa que eles estão mais ou menos quando o São Paulo caía no mata-mata da Libertadores todo ano com o Muricy. Esse é o feeling que eu tenho. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo pro Muricy, grande fã de beisebol, inclusive. Muito obrigado pelo tricampeonato brasileiro. Fizemos todo o estrago que podíamos. E eu quero saber de você. Você pagaria Brock Purdy? Quanto? E como você estruturaria esse contrato? Coloque aí nos comentários. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.